Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para um primeiro episódio da série Papo com Quem Sabe. Gente, vai ser um papo muito legal porque, na verdade, a gente não sabe tudo. Então nós vamos trazer profissionais para nos ajudar em alguns assuntos. Mas antes de eu mostrar a profissional bem especial que nós trouxemos hoje, queria lembrar de vocês de se inscrever aqui no canal, tocar lá no sininho, curtir esse conteúdo e nos seguir em todas as nossas redes sociais. E não esqueçam, comentem aqui embaixo que outros profissionais vocês querem que a gente traga aqui nos próximos episódios. Bom, gente, mas eu vou deixar agora a Fernanda se apresentar aqui para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, sou especialista em odontopediatria, trabalho na área com crianças há mais de 20 anos. Tenho 2 consultórios, tenho um aqui em Curitiba, no Boqueirão, e tenho em São José também, São José dos Pinhais, no centro de São José, para atender a todos. Então, Fer, então vamos lá agora, né? Eu com 4 filhos, você já conhece, sabe que não é fácil, tô de vez em quando lá pedindo socorro para você. Então deixa eu tirar uma dúvida, Fer. Qual é o maior erro hoje que os pais cometem com relação à saúde bucal das nossas crianças? Então vamos lá, gente. Não é de nenhuma novidade para todo mundo a gente falar sobre escovação, sobre higiene, mas hoje a gente vê que a maior falha dos pais está na alimentação, né? Com a vinda aí dos produtos industrializados, na correria do dia a dia, né? A lancheira do filho que a gente vai montar e nem sempre a gente tem o tempo para poder produzir uma coisa mais caseira, né? Com menos aditivos, a gente acaba colocando muito produto industrializado na vida das crianças. E esses produtos hoje são os mais prejudiciais, não só pela quantidade de açúcar presente neles, mas pelo pH também, né, que normalmente é um pH ácido ali, principalmente em sucos e caixinha, produtos assim. Então hoje eu posso dizer que a maior falha está na alimentação. Nossa, que coisa. E assim, então, com o passar do tempo e essa alimentação ficando mais difícil, eu acho que a gente tem que redobrar os cuidados, né? Com certeza. E assim, Fer, a partir de quando, né? Eu preciso esperar ele fazer um aninho, preciso esperar os dentes nascerem. A partir de quando o ideal é a gente começar esse acompanhamento mais de perto? Na verdade, hoje existe o pré-natal odontológico, né? A gente sugere para as mães gestantes já irem ao consultório, não só para o cuidado da saúde bucal dela, mas também para ela já receber orientações de como cuidar da saúde bucal do bebê. A gente indica para o bebê a primeira consulta odontológica em torno assim de quando nasceu o primeiro dente, para que já receba as orientações e já comece a cuidar desse dente, né? Assim com maestria, vamos dizer assim. Tá joia, Fê. Então assim, eu tô com um sério problema, eu vou ter que voltar, porque na verdade eu acabei levando os meus um pouquinho mais tarde, né? E isso realmente atrapalha, né? Sim. Mas assim, Fer, no dia a dia, né? Como que a gente pode cuidar? Qual deve ser essa rotina diária? Quais cuidados? Tem que escovar? O meu mesmo, o pequenininho Dani, ele acorda dizendo assim, mãe, mas tá limpo, eu não comi nada ainda. Tem que escovar já quando acorda, sempre depois das refeições? Qual é a melhor rotina? Então vamos lá, gente. Eu sempre falo assim, que o mais importante é a gente plantar uma semente. Quando a gente planta essa semente da rotina, assim como você falou, fica tudo muito mais fácil. Quando é rotina, a criança entende e acaba se tornando uma coisa natural, que ela faz no dia a dia sem ela perceber. Então, o que é importante? A gente sabe que o mais importante é escovar nas principais refeições. Então, a gente fala pela manhã, após o almoço e principalmente antes de dormir. Então, eu escuto muito isso no consultório, que as mães falam, que as crianças falam que não precisa escovar de manhã porque eles não comeram, né? A gente tem que entender que durante a noite é o período que eu brinco assim, que as bactérias mais fazem festa na nossa boca. Então, a gente se alimentar com aquela boca suja, né? Cheio de detritos, de restos alimentares ali que foram decompostos, bactérias, células mortas, o ideal é a gente escovar antes. Aí muitas crianças questionam, poxa, mas e o gosto do creme dental? É ruim comer com gosto de pasta de dente. Então eu sempre oriento escovar com água, escova assim que acordar, se alimenta e depois escova com creme dental. Mas, assim como você tem 4, você sabe que não é fácil, né, gente? É muito difícil fazer isso. Então, assim, a gente diz que o importante é escovar. Então, se alimentou e escovou depois, tá valendo. Fer, agora uma dúvida que lá em casa, como é difícil o fio dental? E ele é indicado para as crianças já? Sim. A grande maioria dos pais eu pergunto, vocês utilizam fio dental? Tem que usar e criança também tem que usar? Sim, gente. O dente da criança, assim como o do adulto, tem que ser higienizado. Então, quando que é indicado?
é quando os dentes eles têm contato, quando eles tocam no outro. Então, normalmente, os dentes da criança da frente, eles são afastados, na maioria das crianças. Então, ali, os pais acabam não utilizando o creme dental. Mas assim que nascem os dentes de trás, os dentes lá do fundo, e eles se tocam, a gente precisa usar o fio dental, porque ali vai reter alimento e ali pode desenvolver cárie com certeza. Tá. Nós estamos chegando na Páscoa, né? E é uma fase complicada, né? Porque as crianças vão comer doce e a gente não tem como fugir disso. Não adianta dizer que não vai comer, Exatamente. né? A gente sabe que eles vão querer, os meus já estão pedindo, né? Então, o que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho isso? Porque é uma época onde o consumo de doces realmente é muito maior, né? Então, tem alguma dica que a gente pode estar dando aí para as mães, para a gente poder passar um pouquinho melhor por essa fase e não ter que correr para o dentista um pouquinho depois da Páscoa? Com certeza, né, gente? E eu falo assim que teto de vidro eu também tenho, gente. A minha pequena, ela é extremamente doceira, vocês não têm noção. Então, eu tô nessa com vocês também. Então, assim, o que eu digo? Vou cair de novo na questão da rotina. A gente tentar ter uma rotina interessante. O principal horário que a gente sugere para alimentação e consumo de doces é a sobremesa. Por quê? Porque depois da alimentação acaba aumentando o processo de digestão, né, maior a produção de saliva. Então, tudo isso são coisas que naturalmente nos protegem da cárie. Então, a gente sempre sugere, depois do almoço, como rotina, uma sobremesa e daí logo após escovar o dente. E claro, tem os chocolates, né, que tem menos açúcar, tem os doces que têm menos predisposição a grudar nos dentes, então a gente prefere sempre esses doces. Mas na Páscoa é uma quantidade muito grande. Então o que eu sugiro? Durante a semana, ter uma rotina mais regrada, de vocês controlarem o consumo. O importante é não consumir o tempo todo, então ter um horário para consumir, ter essa rotina, porque quanto mais frequente, maior a chance, né, da doença desenvolver. E deixar um dia mais livre, lá em casa o domingo. Então no domingo eu não me preocupo muito, deixo ali mais na rotina, come ali mais durante a tarde, mas nos outros dias a gente ter um controle maior. Às vezes tentar fazer um bem bolado com eles, né? Exatamente. Então falar, olha, eu sei que agora nesse final de semana aí da Páscoa vocês vão consumir mais, mas lembra sempre de consumir e lá dar uma escovadinha para tirar ali o docinho que o bichinho do dente vai querer comer e vai fazer o buraquinho. Então, às vezes tem uma negociação com eles que, ok, eu sei que vocês vão comer, sim, mas a gente pode cuidar um pouquinho, porque ninguém quer, né? Ter Exatamente. O bichinho lá, ter o buraquinho lá. Então, acho que talvez uma negociação assim seja legal. Com certeza. Uma dúvida, Fer, mais uma dúvida. Eu ouvi falar que tem doces que são piores para os dentes. Eu não imaginei, para mim doce era tudo doce. Mas parece que tem doces que são mais... fazem com que a cárie seja mais fácil de acontecer e coisas assim. É verdade isso? É super verdade, gente, tá? O que a gente tem que pensar na consistência, na textura do alimento, né? Não só doces, como os outros alimentos. Quanto mais pegajoso, quanto mais grudento esse alimento, mais tempo ele vai ficar em contato com o dente. Então vocês imaginem uma bala super grudenta, que a criança não tem aquela habilidade de ficar passando a língua depois que ela come, né? Tem gente, às vezes os adultos, até o dedão lá, colocam na boca para tirar o alimento que grudou ali no dente. Então a criança normalmente não tem essa habilidade, não tem esse pensamento. E então acaba ficando mais tempo em contato com o dente. Então quanto mais pegajoso, mais grudento, mais prejudicial esse alimento é. Gente, uma pergunta assim bem importante. Ouvi falar que a chupeta é um mal necessário, mas que ela traz problemas. Vamos ouvir o que a Fer tem para falar sobre isso. Ai, gente, aí vocês me colocam numa situação difícil, né? Eu sempre falo no consultório assim, que a chupeta é o melhor cala-boca que existe para as crianças, né? Atira a primeira pedra quem não pensou em querer dar a chupeta para poder acalmar a criança, né? Então, como mãe, eu digo para vocês que as minhas filhas usaram chupeta, mas, sendo a profissional que eu sou hoje, se hoje eu tivesse um filho, eu não daria. Por quê? Porque a chupeta, ela acaba causando um erro no desenvolvimento, faz com que o desenvolvimento crânio da face, dos ossos da criança comecem a ficar errado. Então a criança acaba tendo problemas depois, não só dentários, mas também de crescimento e desenvolvimento da face. Então a chupeta, a questão dela também é a frequência. Então o que eu falo para os pais? Se você optou e é uma questão familiar isso,
em dar a chupeta para o seu filho, a gente tem que pensar na frequência. Quanto mais tempo a criança ficar com a chupeta na boca, maior vai ser o prejuízo para ela. Então tente relacionar mais ao momento de sono, aquele momento de dengo, né? Evite deixar a criança o tempo todo com a chupeta na boca e principalmente a criança que está em fase de falar, deixar a criança falar com a chupeta na boca. Então, porque isso prejudica muito a fala também. Então, tentar controlar a frequência da chupeta. E o mais importante, eu acho, é tentar tirar o quanto antes. Então, o ideal ali é sempre em torno de 2 anos e pouquinho, no máximo até 3 anos. Porque depois a gente depende muito da vontade da criança, da decisão da criança de ter que parar a chupeta. Aí eu acho que fica muito mais difícil daí acabar com esse hábito. Lá em casa, o Davi, o meu mais velho, foi o único que realmente pegou a chupeta, né? E foi o que teve que fazer o maior tratamento depois, de aparelhos e coisas assim. Então, realmente a gente vê que acontece. Mas assim, a gente sabe que às vezes é um mal necessário. Sim. E que nós, assim, pra gente como mãe, nos ajuda, principalmente nesses momentos mesmo de dormir, né? De Exatamente. Aconchego. Então, ela traz esse aconchego ali pra criança e que é muito bom pra gente. Mas eu acho que é aquilo, né? Eu acho que cada família vai resolver o que é melhor e vai entender essas consequências também, com né? certeza. As crianças têm muita informação, né? Então elas acabam ficando mais ansiosas e tudo. E a gente vê muitos casos de bruxismo, né? Em crianças, aquele ranger de dentes à noite quando estão dormindo. Consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, né? A gente tem visto muito o crescimento de bruxismo em crianças pela ociosidade e principalmente pelo aumento do uso de telas e também quantidade de energia, muito consumo de açúcar, né? Então, o que a gente percebe? Que aquela criança que fica muito tempo na tela tende a ter um estímulo muito grande cerebral, né? Isso muitos estudos aí para provar. E à noite elas não conseguem se desligar, então elas demoram para entrar naquele sono profundo, naquele sono reparador e acabam rangendo os dentes. Então, qual que é a nossa orientação hoje no consultório? Para a gente fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Evitar o uso de telas, pelo menos ali no mínimo, gente, 1 hora antes de dormir e evitar o consumo de açúcares e alimentos muito energéticos à noite. Então, assim, próximo à hora de dormir. Aí a gente vê uma tendência a diminuir. Só que, claro, existem outros fatores também, né? Assim como nós também ficamos ansiosos e rangemos os dentes, as crianças também. Então, tá tendo aí um grande acesso, né, à questão de psicologia e tudo mais. Então, a gente vê que tem muitas crianças que não é só isso, que precisam da ajuda de profissionais, né, que vão atuar no sentido de ajudar elas a entender e a lidar com esses sentimentos que ela tem. Entender quais são os motivos que estão por trás disso, Sim, né? Exatamente. Então, na verdade, pode ser vários fatores. Multifatorial, né? Com certeza. Uma outra pergunta, Fê, que eu tenho para fazer para você é que com agora a Páscoa chegando aí, a gente sabe que o consumo de doces vai ser inevitável, né? Então vamos falar aí para os pais como a gente consegue equilibrar o consumo de chocolates com uma boa higiene. Como é que a gente consegue fazer essa conta fechar aí para não trazer os prejuízos aí para os dentinhos das crianças? Com certeza, né, gente? Vamos voltar de novo àquela questão, né, de falar da higienização e da rotina. Né? Assim como eu disse, manter a rotina de higienização, né, uso de escovação, fio dental, o creme dental com flúor e principalmente reduzir, né, controlar o consumo desse doce, desse chocolate, desse açúcar que ele está comendo. Então, priorizar os momentos de sobremesa, evitar consumo durante o intervalo das principais refeições, né? Ficar o tempo todo beliscando, o tempo todo comendo, isso que é prejudicial. A frequência. Então, se a gente controlar, ter momentos do dia em que a criança possa comer e ficar um período sem comer, é muito melhor. Então, se a gente conseguir fazer esse combinado com eles, seria perfeito. A gente percebe, né, Fê, que o cuidado é tudo, né? Então, se existe aquele cuidado, né, tudo bem até se em alguns momentos ela comeu o docinho, mas se existir aquele cuidado contínuo, a rotina ali, né, a gente vai evitar muitos problemas. E eu acho que daí, com certeza, a visita periódica também, né, para estar fazendo dúvida. A limpeza, porque muitas vezes a gente como mãe pode não estar observando, né? E às vezes tem alguma coisinha ali começando e que vai ser muito melhor se ela tiver sempre levando e fazendo essa higienização ali, a rotininha de estar, se eu não me engano, o ideal é a cada 6 meses ali, né?
levando no dentista para estar vendo tudo direitinho, porque você evita que de repente chegue em problemas maiores, né? Exatamente. É bem comum, acho que até culturalmente, as pessoas procurarem só o profissional quando tem algum problema, quando sentem dor ou quando percebem que existe alguma coisa na boca. E a vantagem da prevenção, das consultas periódicas ao profissional, é que nós temos, né, uma visão ali profissional. Então a gente vai identificar fatores que muitas vezes estão no início do processo e a gente consegue reverter, né? Consegue paralisar todo esse processo. E claro, quando já existe o processo, a gente consegue tratar de uma forma mais tranquila. Então, não esperem, gente, não deixem a criança sentir dor, não esperem vocês verem um buraco no dente delas para procurar o profissional. A prevenção ela é muito mais barata, né? Sem dúvida, e muito melhor. A saúde bucal agradece. Gente, então é isso, né? O primeiro episódio dessa série, né, que traz profissionais falando mais a fundo de alguns temas bem importantes pra gente. Fer, queria te agradecer, né? Acho que a gente aprendeu, eu como mãe aprendi muito hoje, né? E tenho certeza que todo mundo aprendeu muito hoje com você. Muito obrigada por trazer teu conhecimento. Eu que agradeço, gente, essa oportunidade. Me senti muito honrada em fazer parte desse primeiro episódio. Sim. E tô aqui para muitos episódios que vocês, né, quiserem me convidar, me chamar. Pode deixar, vamos querer muito. Oba. Gente, e assim, muito felizes que vocês estão aqui com a gente e queremos dizer que é o primeiro episódio, vem muitos outros assuntos, muito profissionais e para isso precisamos da ajuda de vocês. Então, coloquem suas dúvidas, tanto referente a esse conteúdo, a Fer vai estar aqui para estar ajudando também a responder os questionamentos e as dúvidas de vocês, mas também dizendo pra gente o que mais vocês querem saber, quais são as curiosidades, quais são as coisas que vocês têm mais interesse em saber, né, nesse meio infantil, materno, que a gente vai ter muitos outros profissionais para estar aqui ajudando a gente. E não esqueçam de estar se inscrevendo no nosso canal, clica lá no sininho para estar recebendo tudo. Vou deixar também aqui o @ da Fer para vocês estarem seguindo ela, vocês vão ver que delícia que é o perfil dela no Instagram, gente. Ela tá ali sempre falando, dando muitas dicas, solucionando muitos problemas que tem aí hoje na higiene bucal das crianças. Então sigam ela lá que tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. E nos sigam nas nossas redes sociais, né? Sejam sempre atentos porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. E muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.